Josué capítulo 3. Nossa igreja agora, nós estamos vendo essa série em Josué. Eu e o Tiago estamos dividindo essas pregações. A gente está vendo verso por verso, capítulo por capítulo. Nosso irmão Rafael está pregando na carta de Paulo aos Filipenses e o Fernando está pregando em Abacuque, e semanalmente nós vamos intercalando. Josué capítulo 3, nosso irmão Tiago já trouxe o capítulo 1, essa introdução ao livro de Josué, Deus chamando Josué para permanecer firme e fiel a ele. Nós vimos na semana retrasada Josué capítulo 2, esse maravilhoso episódio de Raabe, essa cananita, ex-prostituta, sendo salva pela graça de Deus, crendo no Deus de Israel e salvando ali os espias para dar continuidade ao plano de redenção de Deus. Ela se torna depois a antepassada do nosso Senhor Jesus. E no capítulo 3 agora eles vão começar a se preparar para conquistar Canaã diante deles. Nós vamos ler o capítulo todo, Josué capítulo 3. E o título do sermão é O Novo Moisés e o Novo Êxodo, que esse capítulo apresenta para nós. Todos acharam? Josué capítulo 3. Após a leitura de dizer essa palavra do Senhor, todos que creem nisso respondam com amém, bem alto. Nós vamos orar mais uma vez. Josué levantou-se de madrugada e, partindo de Setim com todos os israelitas, chegou ao Jordão e ficaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e seguireis. Contudo, conservai entre vós a ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos aproximeis dela. Assim sabereis o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passaste. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança: quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouçam as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: desse modo sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsarei diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. E atenção, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, elas serão interrompidas. Isto é, as águas que descem pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levando a arca da aliança diante do povo. E quando os levavam, a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés entraram nas águas, e o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todo o dia da colheita, os dias da colheita. E as águas que desciam pararam e ficaram amontoadas, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco, no meio do Jordão. E todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua santa e bendita palavra, que nos conhece de forma completa, que expõe os nossos pecados e misérias e pequenez, e que expõe a sua grandeza, a sua graça e a sua justiça para nós. E nós nos encontramos em Cristo Jesus, que é o alvo da sua palavra, que é a sua própria palavra para nós, definitiva. E o Senhor falou, ó Deus, de muitas formas no Antigo Testamento aos pais, pelos profetas,
O Senhor falou a Josué, o Senhor falou a Israel, mas agora nos últimos dias o Senhor nos fala pelo Filho. Isso quer dizer que toda a sua palavra aponta para o nosso Senhor Jesus. Que o seu Espírito nos ajude a contemplarmos a glória de Cristo nessa passagem e sermos transformados por essa glória à imagem do nosso Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, no nome dele, nosso santo e amado Salvador e Senhor, nosso Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa passagem é uma passagem de preparação, como eu falei para vocês, e a gente poderia pensar em muitos exemplos para a gente conectar a nossa realidade com o texto bíblico. A gente pode pensar, por exemplo, em qualquer preparação de algo que você vai fazer, e qualquer objetivo que nós tenhamos em mente, qualquer alvo que a gente venha a intencionar realizar, exige uma certa preparação nossa. Quer seja uma viagem que você vai fazer, você vai se preparar, você vai ver ali o Google Maps ou o seu aplicativo de GPS, você vê onde que é, você vai se preparar financeiramente, você vai ter um preparo para a sua viagem. Se você quiser, por exemplo, se formar em algum curso, você vai se preparar para aquela sua formatura, você vai fazer as provas, fazer as matérias. Qualquer objetivo nosso, se você quiser um trabalho melhor, uma promoção melhor, você vai se preparar para isso. Nosso irmão Rafael trouxe uma escola bíblica sobre a economia, onde ele tratou ali de que se você quiser uma promoção, você não pode esperar ela cair do céu, você precisa se preparar para isso, você precisa se qualificar para ela, né? E nossa vida é assim, qualquer objetivo grande que nós venhamos a ter exige necessariamente preparação. E o maior objetivo de todos, aquele ato maior que alguém fez na história, é, por exemplo, João 3,16. O próprio Deus enviou o seu Filho para nos salvar e dar a vida eterna a todos que creem nele. E esse ato supremo redentor de Deus, de nos enviar o seu Filho Jesus, exigiu uma imensa preparação, que é nada mais nada menos que todo o Antigo Testamento, da criação do mundo até lá, João Batista, o seu primo, preparando o caminho do Senhor. Então todo o Antigo Testamento é essa preparação para a chegada do Messias, para a chegada do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. Então, diante de Josué 3, que nós lemos agora, não é apenas uma preparação para um povo longínquo, desconectado de nós, que não tem nada a ver com a gente, se preparar para conquistar um território para eles. Não, isso aqui também é uma preparação do Evangelho, é uma preparação para a vinda do nosso Senhor Jesus. E eu creio que Tiago falou isso na pregação dele em Josué capítulo 1. Os judeus entendem muito melhor a ordem canônica dos livros da Bíblia do que nós. Porque nós, a igreja ocidental, nós catalogamos Josué como sendo um livro histórico. Então, tem lá os livros de Moisés, o Pentateuco, e aí tem os livros históricos. A gente coloca Josué, Juízes, Ruth, a gente coloca Reis, Crônicas, Samuel, como sendo livros históricos. Só que a gente tem que dar um passo para trás, porque quando a gente fala livro histórico, para nós, se a gente não tomar cuidado, vira apenas historinha. É uma curiosidade histórica, ok, faz parte de todo o movimento da história da redenção, mas é uma história que passou já. Enquanto os judeus entendem Josué como o primeiro livro profético. Eles entendem então os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores como sendo Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Isso muda a nossa leitura de Josué. Josué então não é historinha, não é apenas curiosidade histórica, geográfica, sociológica de um povo antigo que está ali guerreando as suas guerras e conquistando. Não, Josué é um livro profético, é um livro que se aponta para o futuro, é um livro que intenciona cada palavra para frente. E portanto Josué ele está aqui no cânon bíblico, em todas as escrituras, com essa função profética de preparar a história da redenção para a vinda do nosso Senhor Jesus e preparar todo esse plano de redenção de Deus, dando continuidade com tudo o que Deus fez antes, mas apontando para o futuro. E é assim que nós devemos ler cada palavra do Antigo Testamento, porque como diria Lutero, toda a Escritura ela é profética, porque toda a Escritura ela
objetiva nos mostrar e apontar Cristo Jesus como Senhor. E aqui, irmãos, em Josué capítulo 3, nós temos 3 boas notícias, ou 3 aspectos do Evangelho. A gente sabe que Evangelho significa boas notícias, né? E aqui, ao preparar o povo para a travessia do Jordão, para eles estarem diante de Jericó e depois começarem a conquistar Canaã, Deus ele prepara então 3 maravilhosas, grandiosas, boas notícias. Então, sobre o que é Josué 3 e sobre o que é toda a Bíblia, é sobre o Evangelho, é sobre essa boa notícia do que Deus tem feito e está fazendo em seu povo através do seu Filho. E nós temos 3 aspectos então do Evangelho aqui em Josué capítulo 3. Primeiramente, nós temos a boa notícia da presença de Deus do verso 1 até o verso 6. Nós temos o Evangelho da presença do Deus que está junto com o seu povo. Vejam comigo, Josué capítulo 3. Josué levantou-se de madrugada, depois que os espias voltaram lá do capítulo 2, né? E partindo de Sitim com todos os israelitas, chegou ao Jordão, esse rio bendito que futuramente nosso Senhor Jesus seria batizado por João Batista. E ficaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do acampamento, e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e seguireis. Então a presença de Deus, ela está simbolizada, ela está codificada nesse utensílio do tabernáculo que era chamado de a Arca da Aliança. Então antes, lá quando eles saíram do Egito e iam para o Monte Sinai, e até depois do Monte Sinai, o que guiava eles, a presença de Deus, se manifestava com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite no meio do deserto, e aquilo ali estava simbolizando a própria presença de Yahvé no meio do arraial de Israel. Agora, que não tem mais a coluna de nuvem e a coluna de fogo, a presença de Deus agora ela está sendo simbolizada pelo objeto mais sagrado no mundo do Antigo Testamento, que é a Arca da Aliança. E entendermos o que é essa Arca da Aliança é fundamental para a gente entender o que está acontecendo aqui em Josué capítulo 3. A gente já viu nas pregações lá no livro do Êxodo, algum tempo atrás, Deus ordenou cada coisa do tabernáculo, exatamente como que era para ser feito, quando, que material, que medida, que pessoa que era para ser feita, e Ele dá o seu Espírito a Israel para capacitá-los a construir o tabernáculo. E a Arca da Aliança, irmãos, era um caixote, era uma caixa de madeira, que era revestida de ouro. Então eles derretiam lá o ouro, revestiam essa madeira com ouro, tinham lá as suas argolas para eles poderem colocar as hastes para carregar de um lugar para o outro quando desmontavam o tabernáculo. E em cima dessa caixa tinha uma tampa. Essa tampa era chamada de propiciatório, porque era lá que o sumo sacerdote aspergia o sangue do animalzinho uma vez por ano, quando ele entrava lá no Santo dos Santos. E em cima dessa tampa tinha 2 querubins ali apontando para baixo, para mostrar aquela reverência que se tinha àquele objeto sagrado do tabernáculo. E aqui, nesse momento da história, nós ainda temos o que Deus mandou colocar dentro dela. Nós temos as tábuas dos 10 mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Nós temos a vara de Arão, que resplandeceu lá, e nós tínhamos ali uma amostra do maná, simbolizando a provisão de Deus sobre o seu povo. Só que a gente precisa perguntar, ok, nós temos ali essa arca, por que nós temos essa arca? O que simboliza de fato a Arca da Aliança lá no Santo dos Santos? E agora essa arca ela não está no Santo dos Santos, porque o tabernáculo está desmontado, porque eles estão agora andando, né? E quando eles se estabelecessem nos lugares, o tabernáculo seria montado de novo, e é por isso que era um templo móvel o tabernáculo. O que simboliza então, irmãos, a Arca da Aliança? Ela simboliza 2 coisas imensas na Bíblia. Ela simboliza 2 realidades das mais pujantes, das mais centrais em toda a Escritura. Primeira e mais óbvia delas, ela simboliza a presença templária, a presença de Deus no santuário.
Ela simboliza talvez o próprio céu, a dimensão celestial onde Deus habita como seu templo, ali com os anjos, por isso talvez tenha 2 querubins ali. Então ela está ali no lugar mais sagrado do Antigo Testamento, o Santo dos Santos, que ninguém poderia entrar, tinha um véu muito espesso que não poderia ninguém ver através do véu, e uma vez por ano apenas o sumo sacerdote entrava diante desse objeto da Arca da Aliança. Então ela simboliza a presença, a santidade de Deus, nesse aspecto de templo, nesse aspecto de Deus habitando com o povo. Mas estranhamente também, ela simboliza o aspecto do reino de Deus. A Arca da Aliança no Antigo Testamento, ela é descrita como sendo o trono de Yahvé. É como se Yahvé se assentasse nesse caixote no meio do templo e reinasse no meio de Israel através desse símbolo, dessa Arca da Aliança. Porque essas duas imagens estão sempre juntas na Bíblia. Nós vimos nas quartas-feiras que o céu é o templo de Deus, o templo invisível de Deus, ao mesmo tempo é o palácio onde ele se manifesta sentando no meio desse templo celestial como um trono, assentado no trono como um rei. E a Arca da Aliança, então, ela toma também essa conotação de reino, essa conotação bélica, essa conotação de mostrar que Deus está reinando através da Arca da Aliança. Então, às vezes, algumas passagens bíblicas vai chamar a Arca da Aliança de o trono do Senhor no meio do tabernáculo do templo. Às vezes ela é chamada de o estrado dos pés de Yahvé, como se Deus estivesse simbolicamente sentado no céu, no trono invisível, e estendesse o seu pé e o pousasse na terra, só que especificamente em cima da Arca da Aliança. E na prática, o que isso mostra? Que nas campanhas de guerra de Israel, normalmente a Arca da Aliança ia na frente. Então ela saía do ambiente do tabernáculo, do ambiente de templo, do ambiente de culto, e passava a simbolizar agora a presença de Yahvé em seu domínio, em seu império, em seu poder, em Yahvé como rei, que está diante do seu povo, batalhando as batalhas de Israel e vencendo as batalhas de Israel, mostrando que Deus não precisa de Israel, que Israel só vence por causa da presença de Yahvé no meio deles. Então, nós temos esse movimento aqui em Josué 3, do 1 ao 6, da Arca da Aliança indo à frente. Os levitas colocam ela nos ombros, através das hastes, e eles vão na frente, mostrando o poder bélico do nosso Senhor, que vai conquistar Canaã para eles. Verso 4, ele vai dizer assim: contudo, conservem entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos aproximeis dela. Ou seja, 900 metros, quase 1 quilômetro de distância. Isso mostra a santidade da Arca da Aliança. Então as duas imagens, as duas realidades, elas confluem aqui. A imagem bélica de Deus no seu trono, indo à frente para batalhar as batalhas, e a imagem do templo de santidade, onde você não pode se aproximar de Yahvé de qualquer forma. Só os levitas tinham esse acesso mais próximo à Arca da Aliança. Nós vemos lá na época de Davi que um sujeito lá chamado Uzá, eles estavam carregando a Arca da Aliança, igual eles estavam fazendo aqui, e a arca ela pendeu para um lado, e Uzá foi tentar ajudar a Arca da Aliança. Ele coloca a mão nela, o que era proibido, e Deus mata Uzá no mesmo momento, ao ponto de que todo Israel fica escandalizado de ter um objeto tão sagrado entre eles. O próprio Davi se aterroriza diante disso. Ele fica pasmo, estupefato. Como que nós vamos lidar com um objeto dessa forma? Quando a Arca da Aliança era sequestrada pelos filisteus, Deus destruía os filisteus. A casa de Obed-edom, onde ela fica, e Obed-edom ele teme a Deus e protege ali a arca, é abençoada. Então Deus está presente através desse objeto simples, esse caixote de madeira revestido de ouro, que estava simbolizando ali a presença templária e bélica de Yahvé
que está simbolizado tanto na vara de Arão, o sumo sacerdote, dentro dela, como nos 10 mandamentos e no maná, mostrando que Deus é o rei, é Ele que manda, é Ele que dá os mandamentos, as leis, os comandos. Israel, seu servo, Israel o obedece. Então Josué diz: mantenham distância da arca da aliança. Continuando no verso 4: assim vocês vão saber o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passaste. Então a arca estava conduzindo Israel ali, a própria presença de Deus. Verso 5: e Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Essas maravilhas, irmãos, lá em Miqueias 6, verso 5, ele vai interpretar como sendo os atos redentores de justiça de Yahvé em relação ao seu povo. Então ele está dizendo: meu povo, eu já salvei vocês, mas se preparem, se santifiquem, porque eu vou fazer maravilhas, eu vou fazer atos de redenção em favor de vocês, contra os impenitentes de Canaã. Eu vou fazer maravilhas no vosso meio. E ele termina esse parágrafo no verso 6, falando: Josué falou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Se essa passagem ela é profética, e ela é, para o que ela aponta? Né? Ou seja, em outras palavras, como isso é uma realidade presente em nossa vida, e aonde essa passagem histórica / profética, ela repousa o seu sentido último. Os católicos romanos vão dizer que a arca da aliança simbolizava Maria. Maria é o santo dos santos, e ela carrega dentro dela o Messias, o Filho de Deus. Só que a Bíblia nunca, em nenhum momento, nem passava pela cabeça dos apóstolos essa analogia. A arca da aliança no Novo Testamento, ela aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela toda. Jesus, ele é o templo de Deus, é nele que nós nos encontramos com Deus, é nele que habita a plenitude da divindade. E Jesus também, ele é o rei do reino de Deus, é Ele que é o Senhor, é Ele quem manda, e é Ele que traz a presença de Deus, é Ele que é chamado em Mateus capítulo 1 de Emanuel, que era o que a arca estava simbolizando aqui. O fato da arca estar lá com eles em Josué 3, era o fato de Deus estar com eles, e agora a presença de Deus não está num caixote dourado, está numa pessoa encarnada, Cristo Jesus. É Ele que tem dentro dele os mandamentos, perfeito, que nunca peca. É Ele que é o sumo sacerdote, infinitamente maior do que Arão, e é Ele que proveu o maná para nós. Ele multiplica os pães, está no Evangelho, mostrando que Ele é quem supre, Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. É nele que nós encontramos nossa satisfação e a nossa plenitude, e é nele que nós temos a presença de Deus nos guiando. Quando Paulo, em Romanos 3, ele vai falar que Cristo, lá no verso 23 e 24, é o nosso propiciatório, é o nosso, em grego, hilasterion, e hilasterion era o nome da tampa da arca da aliança. Era naquela tampa daquele caixote dourado que a ira de Deus era derramada, e por isso era apaziguada, porque o animalzinho morria em favor de Israel. E Paulo está dizendo: vocês estão vendo, essa tampa é Cristo, porque a ira de Deus cai sobre ele. Ele é tanto o templo, ele é o santo dos santos, ele é a arca da aliança, ele é o sumo sacerdote, e ele é o sacrifício de si mesmo. Portanto, tudo aponta para ele. E na cruz, quando ele estava sendo o propiciatório, a arca da aliança para nós, quando sua carne é rasgada, o que acontece quando ele morre? O véu do templo rasga de alto a baixo. Um véu que era impossível ser rasgado, era muito grosso o véu que separava o santo do santo dos santos, e sobrenaturalmente aquele véu rasga. A arca da aliança está exposta, a presença de Deus agora está escancarada.
Qualquer um agora pode entrar lá. Como? Pela fé em Jesus. Essa é a imagem de Hebreus. Hebreus vai falar agora: irmãos, nós agora temos acesso livre ao trono de graça. E quando o autor Hebreus fala trono de graça, ele tem em mente a Arca da Aliança no original ali. Era a Arca da Aliança, que era o trono da graça no meio do Santo dos Santos. Ele vai dizer: nós temos acesso ao trono da graça de Deus porque o véu foi rasgado. Agora você não precisa de um símbolo físico para mediar a presença de Deus para vocês. Pela fé, a todo momento, você está lá no Santo dos Santos, você ora e Deus vai ouvir suas orações, porque você está o tempo todo dentro do Santo dos Santos, que é Cristo. Pela fé você está em Cristo, e você tem acesso a essas duas realidades: a presença santificadora de Deus no templo, ao qual você se torna um templo de Deus, e ao domínio do reino de Deus através da palavra de Cristo, que rasga-nos e nos reforma, nos refaz em uma nova criação de Deus. E essa Arca da Aliança, esse Filho de Deus que é Cristo, ele sobe à destra de Deus e ele nos envia o seu Espírito. Agora nós temos o próprio Espírito habitando dentro de nós e entre nós, e a gente não precisa da Arca da Aliança nos guiar aqui no versículo 4 para saber o caminho que nós devemos ir. Paulo vai dizer em Romanos 8: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A gente é guiado pelo Espírito que usa a sua palavra para nos guiar em todas as coisas. Então Josué 3 está preparando aqui o caminho para tudo isso, para que nós agora, o Israel do fim dos tempos, que crê em Jesus, sejamos guiados pela presença de Deus, santificados pela presença de Deus, porque Deus fez maravilhas entre nós. Segunda coisa, segunda boa notícia do texto, segundo o Evangelho, segundo aspecto do Evangelho para nós, do verso 7 até o verso 13, nós temos o Evangelho de um novo Moisés. A boa notícia de um novo Moisés sendo levantado aqui. Porque o levantar de Moisés foi uma boa notícia em si, porque Deus levantou um mediador da antiga aliança, levantou um homem para ele usar para libertar Israel do Egito. Só que esse mediador da antiga aliança, esse profeta arquetípico, supremo, que era Moisés naquela época, morreu, faleceu. Em Deuteronômio 18 ele diz: irmãos, eu vou morrer, mas Deus é fiel e Ele vai levantar entre vocês um profeta semelhante a mim, e a Ele vocês devem ouvir. E essa profecia de Moisés, ela começa a ser cumprida aqui na vida de Josué. Josué, ele não é apenas um líder militar, ele também é um profeta de Deus, à semelhança de Moisés. Verso 7: então o Senhor disse a Josué: hoje eu começarei a honrar-te, eu vou começar a fazer o seu nome grande, Josué, perante os olhos de todo Israel. E o propósito disso não é simplesmente exaltar um homem, mas o propósito disso, ele diz aqui, para que saibam que assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Então o ponto é que a presença de Deus está no meio do povo através da arca, mas também através de um profeta, de um mediador da palavra de Deus para eles. E esse novo profeta, esse novo Moisés é Josué. Verso 8: e tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança: quando chegares à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Quando Josué faz isso, ele se coloca já nessa posição profética, ele já se coloca como o novo Moisés. Ele diz: se aproximem, porque a palavra de Deus veio através da minha vida, pela graça de Deus. Eu vou anunciar para vocês a palavra do Senhor. Verso 10, e acrescentou: desse modo sabereis que o Deus vivo está no meio de vós,
e que certamente expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigazeus, amorreus e jebuseus. E atenção, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará adiante de vós para o meio do Jordão. Então o discurso profético de Josué aqui está contrastando o Deus de Israel com o Deus das nações que eles iriam conquistar agora de Canaã. Ele está dizendo, olha, o Deus vivo, verso 10, contrastando com os ídolos mortos dos cananeus, é Ele que vai dar vitória para vocês. E verso 11 diz que Ele é o Senhor de toda a terra. Então por que Deus pode despatrializar, tirar a terra dos cananeus e dar a terra para os israelitas? Porque a terra é de Deus, Ele é o proprietário, Ele é o dono, Ele é o criador daquela terra, e o criador, o dono, faz o que quer com aquilo que é seu. Só que por outro lado, nós estamos tendo preparado desde lá de Gênesis, capítulo 12, 13, Deus falou assim: Abraão, eu não vou te dar essa terra ainda de forma completa, porque o pecado dos cananeus ainda não atingiu os céus, ainda não atingiu a sua plenitude. Então, ou seja, Deus usou de paciência com os cananeus aqui. Só que eles pecavam, e por isso é absolutamente justo Deus destruir os cananeus impenitentes e apossar Israel daquela terra. E em tudo isso, Josué estaria liderando os israelitas ali na frente, como o seu capitão e o seu profeta. Então Josué, ele encerra em si a função de uma espécie de rei. Ele não era rei, mas ele era tipo o capitão do exército. Ele é aquele que ia à frente, ele toma essa posição de liderança. Então funcionalmente ele tinha essa função de realeza no meio de Israel, assim como Moisés tinha. E ele também tem essa função profética de mediar a palavra de Deus para Israel. Irmãos, reparem, a profecia de Deuteronômio 18, Moisés falando: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele vocês vão ouvir. Ela tem um sentido de que Deus vai levantar um Moisés final, um Moisés definitivo, e ele vai trazer a palavra final de Deus, e nós devemos ouvir completamente, e ouvir é obedecer. No Antigo Testamento nós devemos obedecer a esse novo Moisés. E todos os profetas que vieram depois, o povo de Israel esperava: esse é o profeta semelhante a Moisés, ele que vai trazer a palavra final de Deus para nós, ele que vai trazer a revelação completa, ele que vai trazer a palavra definitiva, ele vai ser a própria palavra de Deus. Josué, ele começa a cumprir isso, só que Josué não traz a palavra final de Deus, porque Josué morre, e ainda tem muita coisa para Deus falar ainda. Os profetas que vieram depois, Samuel, o próximo grande profeta, Samuel é um profeta semelhante a Moisés. Deus fala com Samuel face a face, Samuel ouve a voz de Deus. Samuel é uma continuação de cumprimento de Deuteronômio 18. Só que Samuel morre. Ele chega até a ungir Davi, mas ele morre. Os profetas que vieram depois, Isaías, Jeremias, Ezequiel é chamado de filho do homem, mostrando que ele é um profeta semelhante a Moisés. Todos eles morrem e Deus tem muito a falar ainda. O profeta Elias é um novo Moisés. O profeta Elias, ele vai até Horebe é o Monte Sinai. Ele está performatizando, dramatizando o que Moisés fez. E tem uma passagem lá de 2 Reis que Elias, ele abre o Jordão, igual Josué fez, que aponta para o que Moisés fez lá no Mar Vermelho. Elias é um novo Moisés também, só que Elias morre. Eliseu morre de novo. O novo Moisés é Cristo Jesus. E depois dele, ele é a palavra final de Deus. Ele é o profeta supremo de Deus. Josué aponta para Cristo. E o paralelo é impressionante porque é o mesmo nome em hebraico. Josué e Jesus é
a mesmíssima coisa em hebraico. Josué está apontando para um futuro novo Moisés. E Mateus usa isso de forma muito forte no seu evangelho, mostrando que Jesus, ele sobe no monte, igual Moisés subiu no monte Sinai, e ele fala a palavra de Deus para o seu povo. Só que ele não diz como Moisés, Jesus fala assim: ouviu que vocês foram falado nos antigos, não matarás. Quem falou isso, irmãos? Não foi a tradição judaica, foi o próprio Deus através de Moisés. E Jesus está dizendo: mas eu vos digo, se vocês eu parafraseando, se vocês ofenderem, odiarem alguém no seu coração, vocês já mataram essa pessoa, vocês já são culpados de assassinato. Ouviu que vos foram dito, não adulterarás. O Deus falou isso através de Moisés, o 7º mandamento. Mas eu vos digo, se você olhar para uma pessoa e desejá-la no seu coração, você já é um adúltero. O que Jesus está falando? Ele está dizendo: eu sou tanto o Yahvé que dá a lei, o legislador, quanto o mediador, o novo Moisés que está mediando a lei para vocês como homem. Jesus é o novo Moisés. Isso quer dizer o quê? Que Deuteronômio se cumpre em Jesus, e Moisés fala assim: a ele vocês devem ouvir. E nos evangelhos é Deus quem fala isso. Tanto no batismo, quanto no Monte da Transfiguração, uma voz de Deus é ouvida, e Deus diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele vocês devem ouvir. Então quem está testemunhando de Jesus não é apenas Moisés, não é apenas João Batista, é o próprio Deus. E Moisés vai dizer: olha, aquele que não ouvir esse profeta final vai morrer. Porque o único modo de nós termos vida é através dessas palavras finais desse supremo e final e definitivo Moisés, desse novo mediador entre Deus e os homens, que é o nosso Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. No passado, Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, Ele nos fala pelo Filho. Ou seja, Jesus, Ele não é apenas o profeta final de Deus, mas Ele é a própria palavra final de Deus para nós. Não tem outra palavra. Deus não quer falar mais nada. Deus já falou tudo o que Ele tinha para falar, e em uma palavra: meu Filho. Deus nos fala pelo Filho. Então todos aqueles que se dizem crentes hoje, falam assim: eu vou buscar, né? Vou buscar a palavra. Não sei se você mesmo me perdoa, e me veio assim espontaneamente, né? Mas até mesmo fora dessa denominação, Deus vai falar comigo hoje. Deus vai falar se eu devo ou não buscar um emprego novo ou não, se eu devo me demitir ou não, se eu devo me casar com aquela pessoa ou não, se eu devo ter filhos ou não. Não! Deus não vai falar isso para você. Deus vai falar uma só coisa: Cristo. E Ele basta. Porque quando você tem Cristo, você tem tudo. E quando você não tem Cristo, a palavra encarnada, você não tem nada. E quando você ouve a voz do Filho de Deus te chamando a crer nele, e você crê pela graça de Deus, você tem vida. E quando você ouve a voz do Filho de Deus, você diz não para essa palavra final de Deus, não tem outra palavra. É morte, condenação na certa. Jesus é o novo Moisés e, portanto, o profeta supremo, e a mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus é Ele mesmo. Terceiro e último lugar, verso 14 até o 17, nós tivemos o evangelho da presença de Deus, o evangelho do novo Moisés, e agora nós temos o evangelho do novo Êxodo. O que acontece aqui em Josué 3, do verso 14 em diante, é que os levitas, a 1 quilômetro de distância, 900 metros de distância, eles, levando a Arca da Aliança, entram no Rio Jordão, colocam os seus pezinhos lá no Rio Jordão, que estava naquela época transbordando. Eles vão entrando no Rio Jordão com a arca, e quando eles estabeleceram a arca no meio do Jordão, as águas se dividiram. Aquelas águas estavam descendo, portanto, elas param ali, e o que vem depois fica seco. E o que acontece? Israel
passa a seco. Entre ali o deserto e Jericó, eles passam ali no Jordão a seco. Isso é obviamente uma repetição do Êxodo. O Mar Vermelho, através de Moisés, ele se abre, Israel passa seco, Deus destrói os egípcios e salva Israel. O que Deus está mostrando aqui através de Josué e de toda essa dramatização do Êxodo, além de confirmar que Josué é esse novo Moisés, fazendo a mesma coisa, não importa que é numa escala menor, ele está antecipando um padrão bíblico, que é o padrão do Êxodo, que vai se repetir diversas vezes nas Escrituras. Por quê? Porque esse êxodo inicial lá do livro do Êxodo mesmo, ele não foi completo. Ok, Deus libertou Israel do Egito, mas o que estava diante deles era um deserto. A redenção estava incompleta ainda. Ok, agora nesse novo êxodo, Israel vai entrar na terra prometida, Israel vai entrar em Canaã, e o êxodo então ele se repete. Deus está então repetindo esse ato redentor, abrindo agora o Jordão. Só que Canaã ainda é incompleta. Josué nunca deu descanso para Israel. Eles nunca venceram completamente os cananeus. Eles nunca se estabeleceram de forma completa em Israel. Em Canaã sempre havia guerras. Interna dos cananeus, externa ali dos filisteus. Israel estava incompleto ainda. O êxodo não foi definitivo ainda. Lá na época de Elias, quando ele abre o Jordão de novo, Israel está incompleto ainda. O reino do norte é destruído pela Síria no século 8º, lá em 722 a.C. O reino do sul, Judá, é destruído pela Babilônia em 586 a.C. O Israel volta para o exílio de novo. Eles voltam para a condição de escravo de novo. Ou seja, o êxodo ainda não está completo. A redenção não é definitiva ainda. Israel está padecendo ainda. Deus precisa então mostrar através dos profetas que Deus vai fazer um último êxodo. Um êxodo final. Um novo êxodo. E aí sim, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas previram esse êxodo, e Deus vai falar através dos profetas o seguinte: esse novo êxodo que eu vou fazer, eu vou libertar o meu povo da escravidão, do exílio, da maldade, do pecado, e o que vai estar diante deles não é Canaã, não é voltar para Jerusalém lá da Babilônia, é a própria criação restaurada, novos céus e nova terra, através dessa última dramatização do êxodo. E no Novo Testamento, irmãos e irmãs, o êxodo final, a qual esses êxodos pequenos, improvisados, incompletos, apontam, é o Cristo crucificado, é a morte do nosso Senhor Jesus. Como? Deus ele está abrindo o mar, despejando a sua ira contra os egípcios, por exemplo, e salvando o seu povo através. Isso é o êxodo. É o ato redentor de Deus, que pune o mal, liberta o seu povo e glorifica o nome de Deus. Essa é a teologia do êxodo de todos eles. E é através do rasgar do Filho de Deus na cruz, dele ser rasgado por nós, que todos os nossos inimigos, o pecado, o diabo, a morte, é vencido, a ira de Deus cai sobre o seu Filho, e o que resulta disso é a ressurreição 3 dias depois, é a nossa própria redenção final. Então quando Deus diz lá no verso 5 de Josué 3, eu vou fazer maravilhas no meio vosso, eu vou fazer um ato redentor de novo, eu vou fazer um novo êxodo, isso aponta para o Cristo crucificado, que é em si mesmo a nossa libertação final. Paulo vai dizer, através de Jesus, lá em Colossenses 1,13, Deus nos tira do império das trevas. Ele não nos tira do Egito, da Babilônia, da Síria, não, é do império das trevas, do pecado, da escravidão ao diabo, e Ele nos transporta, igual Ele transportou Israel através do mar, Ele nos transporta ao reino do Seu Filho amado, ao reino de luz, em quem nós temos redenção, que é o perdão dos pecados. E essa transposição nossa
do Egito para Canaã, das trevas para a luz, do pecado para Cristo, é através da morte e da ressurreição do novo êxodo do nosso Senhor Jesus. Lá no êxodo, lá no Monte de Transfiguração, em Mateus 17, Jesus ele se encontra com Moisés e Elias, um Moisés e um tipo de Moisés ali no monte, com Pedro, Tiago e João. E lá em Lucas, ele fala o que eles estão falando. Lucas fala que Jesus, conversando com Moisés e Elias, ele estava conversando sobre a sua partida, que em grego é o seu Éxodos, o seu êxodo. Olha só, ele está dizendo: Moisés, você lembra que através de você Deus libertou através do êxodo o meu povo? Elias, você lembra que Deus libertou o meu povo dos falsos profetas lá de Baal, que Jezabel estava levantando, e você abriu o Jordão de novo? Agora isso tudo era apenas uma sombra. Eu vou fazer o êxodo final, que é a minha partida deste mundo, que é a minha morte, e é através de Cristo que nós temos redenção. Nós entramos em Canaã, nós entramos na salvação, no reino de Deus, na nova criação restaurada. Amém? 3 aplicações finais para nós encerrarmos de forma bem breve. Eu quero destacar pontos teológicos aqui de Josué 3 que nós não tivemos tempo de vermos aqui na exposição. Primeira coisa é que a Arca da Aliança, preste bem atenção, ela não é uma representação de Yahvé como é os ídolos das nações, tanto que ela é uma caixa. Ela não é uma figurinha, um super-homem, um Hércules da vida, porque Deus não pode ser representado. Deus é infinito, eterno, incontido, nada pode representá-lo. Então Deus escolhe uma caixa simples, humilde, ainda que ela é revestida de ouro para denotar a sua santidade, o seu uso exclusivo para o tabernáculo, é uma caixa de madeira. Então a presença de Deus na Arca da Aliança, que está conduzindo Israel aqui em Josué 3, ela não é a 100% presa, ou ela não depende da Arca da Aliança. Todos os povos ao redor de Israel, o que eles faziam? O ídolo, a estatuazinha lá do Deus, estava representando a divindade, e aonde quer que aquela estátua fosse, aquele Deus estaria ali presente, de forma assim aprisionada. Isso não acontece com a Arca da Aliança, tanto que quando Israel peca, Deus fala: a Arca da Aliança não vale de nada. Lá em Jeremias, que o templo é destruído, a Arca da Aliança levada por Nabucodonosor, Deus fala: a Arca da Aliança não vale de nada, o tabernáculo não vale de nada, se vocês pecam e pecam e pecam, a minha presença está ausente, se ausentando de vocês, independente se vocês têm a arca ou não. Então a arca é uma simbolização provisória da presença de Deus, mas Deus não pode ser representado por ídolos, e a nossa confiança não pode estar em objetos da fé, não pode estar na nossa tradição, não pode estar na nossa família ser crente ou não, porque se você vive em pecado, não importa se você é um teólogo, se você fez teologia, se você está vindo na igreja, se você oferta e dizima na igreja, se a sua família toda é crente, se você está numa boa tradição, se você é presbiteriano, se você é batista, se você é congregacional, você está colocando a condição da presença de Deus em uma coisa da criação, e você fez o quê? Um ídolo com a sua vida, ou com alguma coisa da sua vida da criação. A presença de Deus agora é Cristo, é você crendo ou não nele que você tem a presença de Deus. Então quando você crê em Cristo, você tem essa presença de Deus, e nós não podemos idolatrar coisas da criação e do culto que Deus nos dá. Segunda coisa, verso 5 de Josué 3 diz assim: Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. O que Josué 3 nos ensina é que a gente tem que se preparar para os atos maravilhosos de Deus.
A soberania de Deus que vai conduzir Israel para Canaã, independente de Israel, não exclui a responsabilidade de Israel de se preparar para isso. Então Deus está dizendo através de Josué: santifiquem-se, porque através dessa santificação vossa, eu vou operar maravilhas no meio de vocês. Isso ele já está falando para um povo que já foi redimido. Então Deus está falando para a sua igreja aqui, para Israel: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Nós precisamos nos preparar para contemplarmos as obras de Deus. Num sentido macro, sim, quando a igreja ela se santifica, ela jejua, ela ora. Na história da igreja, Deus derrama o seu Espírito em avivamentos poderosos localizados, tanto a nível continental quanto a nível de igrejas locais também. Mas, irmãos, muito melhor do que isso, para muito além disso, nós vemos as maravilhas de Deus todo domingo pela manhã, no culto. Não tem uma maravilha maior do que essa que a gente vai ver. Porque os avivamentos acontecem porque a igreja está podre, a sociedade está arruinada, Deus levanta-lhe um remanescente para orar. E qual que é o propósito do avivamento? Restaurar o culto. É isso que aconteceu nos avivamentos do Antigo Testamento. Houve o avivamento com o rei Josias. Para quê? Restaurou o culto bíblico. Então o alvo todo de Deus aqui, enquanto Cristo não volta, é avivar da vida a sua igreja, para que a gente cultue a Deus. E é no culto que nós vemos as maravilhas de Deus, através da simplicidade, não de um caixote simples de madeira, mas a simplicidade de cânticos, orações e da palavra de Deus sendo simplesmente pregada para nós. Josué 3 nos ensina então a nos preparar para o culto. Toda semana a gente tem que gerar aquela expectativa, não de ver alguém pregar, mas de que você vai junto com a igreja adorar a Deus, e o Espírito vai agir poderosamente, de forma simples, invisível, aplicando a sua palavra aos nossos corações. Nós devemos nos preparar para o culto domingo, irmãos. No sábado à noite não é hora para nós sairmos e virarmos a madrugada e ficarmos brincando e maratonarmos séries na Netflix. Você pode fazer isso um outro dia. O sábado é para nós, não é como no judaísmo, mas serve para nos preparar para o culto. O pastor pregou Josué 3, então ele vai pregar Josué 4, o outro irmão vai pregar outra passagem. Deixa eu ler essa passagem. A nossa irmã Silmara, ela coloca os louvores. Deixa eu ouvir os louvores para que eu entenda e internalize a letra. Deixa eu orar pelo culto, orar para que haja arrependimento, conversão, edificação da igreja. A gente precisa se preparar para o culto. O culto não é você acordar de manhã e vir assistir um espetáculo, assistir alguém tocar alguma coisa e palestrar alguma coisa. Não, é você ativamente cultuar e adorar a Deus. E para isso Josué fala para nós esta manhã: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Terceiro e último lugar, isso aqui é para os pastores, mas também é para toda a igreja. Vejam comigo novamente lá o verso 7. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar-te. Olha que maravilha para o pastor pregar isso aqui, né? Irmãos, Deus vai honrar a liderança dessa igreja e não sei o que. Quando o pastor prega isso é porque ele está fazendo alguma coisa muito errada e ele quer se validar e oprimir a consciência da igreja, falando que não se pode falar contra o ungido do Senhor. É isso que está acontecendo. É isso que acontece nas igrejas hoje em dia, tá? Qual que é a aplicação disso daqui? Quando Deus diz: eu vou começar a te honrar, no original eu vou começar a fazer o seu nome grande, isso aqui é uma alusão lá a Gênesis 12, a vida de Abraão. Existe um contraste com Abraão, Gênesis 12, e a Torre de Babel em Gênesis 11. O que é a Torre de Babel? Os pessoal falou lá em Gênesis 11: vamos construir uma torre e fazer um nome grande para nós. Eles queriam fama, eles queriam que o nome deles fosse exaltado.
O que Deus fala para Abraão? Abraão, eu vou fazer o seu nome grande. Deus exalta o nome de Abraão e destrói os babelitas lá na Torre de Babel. Porque o nome de Abraão ser grande não é um homem ser engrandecido, é Deus que vai fazer tudo na vida de Abraão que vai ser engrandecido. Então Josué é um tipo de Cristo, como a gente já viu. Não é um tipo do pastor William, não é um tipo de vocês, da igreja, é um tipo de Cristo. Então quando Deus fala, Josué, eu vou fazer o seu nome grande, eu vou te honrar no meio de Israel, a aplicação disso é que Cristo é engrandecido no meio da igreja, e Cristo somente. Porque toda vez que um homem ele quer fazer um nome para si, é reconstruir a Torre de Babel, e Deus vir e destruir aquela pessoa. Isso se aplica aos pastores, mas isso se aplica a todos nós, não é mesmo? O seu nome não vai ser engrandecido. O seu nome precisa ser esquecido. João Batista, que Cristo cresça e que eu diminua, que o meu nome seja sepultado comigo. George Whitefield, que foi talvez o homem que Deus mais usou na história, talvez, ele disse o seguinte, que eu morra e que o meu nome morra comigo, que eu seja esquecido e que Cristo somente seja lembrado. Se eu for lembrado, em outras palavras, que eu seja lembrado como alguém que é uma seta, que é um apontamento para outro, que é Cristo Jesus. Deus não vai engrandecer o seu nome, Deus vai engrandecer o seu Filho Jesus. E é nisso que temos a nossa glória, a nossa alegria e a nossa plenitude nele. Amém?